Prefácio. O chamado para o despertar. Eu não sei onde você está agora, ouvindo estas palavras. Talvez esteja no trânsito caótico de uma grande cidade, tentando equilibrar o smartphone com o volante, ou com a xícara de café apressada. Talvez esteja no intervalo apertado de um dia, que não parece ter fim, com a cabeça cheia de listas e a alma vazia de sentido. Ou talvez, em alguma madrugada insone, o silêncio da sua casa se transformou no barulho mais ensurdecedor de todos. O da sua própria mente, questionando se há algo mais na vida, além da corrida sem fim. Seja qual for o seu onde, eu sei, com uma certeza que brota da experiência, que algo dentro de você ressoa com a exaustão que o mundo insiste em normalizar. Acredito que você, como eu um dia, sente o peso de uma vida que promete tudo e entrega tão pouco do que realmente importa. Há uma voz, um sussurro persistente, que tenta te convencer de que você precisa de mais, de que é preciso correr mais rápido, acumular mais conquistas, buscar mais validação externa, e que, por muito tempo, a gente acaba embarcando nessa tese da vida moderna. Acreditei que movimento era progresso, que aplausos vazios ou verdadeiros eram conexão, que o sucesso se media em números e não em conquistas pessoais verdadeiras. Vivemos a vida que o mundo me vendeu até agora. Conquistamos o que disseram para conquistar, e por um breve momento, sentimos o gosto amargo de ter tudo, e ao mesmo tempo, não ter nada. Ao receber a bênção de escrever essa história, percebi que estava fazendo check-in em todos os lugares certos, mas dando check-out da minha própria essência, e resolvi compartilhar essa jornada, como você, sim, você que está me ouvindo nesse exato momento. Foi então que, sem aviso, sem grandes estardalhaços, que essa obra me forçou a parar tudo para então lhe presentear com algo que irá lhe fazer repensar no que verdadeiramente vale a pena viver. E foi nessa pausa, nesse silêncio imposto, que o verdadeiro chamado começou. Este audiolivro é um convite a você. Não é uma fórmula mágica, nem uma promessa de que sua vida vai mudar da noite para o dia. É a história de uma jornada, talvez a nossa jornada, de alguém que, como o bambu chinês, precisou criar raízes profundas no invisível antes de se permitir crescer para cima. É a descoberta de que o silêncio não é ausência, mas presença, que a pausa não é fraqueza, mas a maior força, que a verdadeira construção começa de dentro para fora. Você não precisa largar tudo para encontrar o seu próprio sítio da mudança, o seu galpão da transformação e das novas descobertas. Mas precisa da coragem de se permitir ouvir, de silenciar o barulho que vem de fora, e mais ainda, o que vem de dentro. Esta obra é apenas um espelho. Em suas páginas, você encontrará a beleza de uma caneca de café que se torna uma ponte, a sabedoria de um vizinho que surge sem aviso, a resiliência de um bambu que ensina a esperar. O chamado para o despertar é um lembrete de que, mesmo no caos, há um propósito esperando para ser descoberto. É uma semente de silêncio que eu, o autor, tive a dádiva de receber essa história de como plantar e cultivar algo que vem da alma. E agora, com a história desta jornada, eu a ofereço a você. Prepare-se para uma conversa, não uma palestra, não um manual, mas um reencontro com o que você sempre soube, mas que o mundo o convenceu a esquecer. Porque o verdadeiro chamado, esse não grita, ele sussurra. Ouça com a alma, sinta com o coração e permita essa viagem para o seu verdadeiro eu interior. Com a mais profunda intenção de te auxiliar, te convido a aceitar o chamado para o despertar. Venha comigo. Alexandre Câmara. Capítulo 1. A vida que vende e não entrega. Você acorda. Antes mesmo que a luz do dia penetre plenamente em seus olhos, sua mão já se estende instintivamente em direção à tela. Desliza o dedo, e um dilúvio de notificações, prazos e números assalta sua mente. O mundo já começou, implacável, e a sensação de atraso o persegue, mesmo que você, em sua essência, nem saiba ao certo para onde está indo. É aqui que o barulho se inicia, não o estardalhaço das buzinas, ou o irritante som do alarme, mas um ruído muito mais insidioso, o barulho dentro da sua própria cabeça, uma urgência sem origem aparente, uma fome que não é de alimento, mas de aprovação, de validação externa, de um reconhecimento que nunca parece suficiente.
Você se lança em uma corrida incessante para conquistar algo que, em seu íntimo, sequer precisa, para provar a pessoas que, ironicamente, nem se importam de fato que você chegou lá. Mas, onde exatamente é esse lá? É o cargo almejado? É a casa dos sonhos, ostentada em fotografias perfeitas? É um mero número crescente na conta bancária? A verdade é que você já não sabe mais. A única certeza é que não pode parar, que é sinônimo de perder. Parar é fracassar. E o mais aterrorizante, parar é olhar para dentro. É confrontar o espelho da alma, sem os disfarces da performance. E aqui surge a primeira verdade, tão desconfortável quanto reveladora, que poucos se atrevem a pronunciar em voz alta. Grande parte das pessoas que aparentam ser bem-sucedidas, que exibem um exterior polido e invejável, estão na realidade se afogando lentamente, ainda que com a elegância de roupa bonita. Você tem metas ambiciosas, sua agenda está lotada, suas reuniões se multiplicam, bem como os seguidores nas redes sociais crescem exponencialmente. Mas, em meio a essa avalanche de compromissos e validações externas, você possui alguma paz? Não a paz superficial, filtrada e encenada para uma fotografia. Refiro-me à paz genuína, aquela que emerge quando o silêncio não o assusta, quando quietude não o confronta com fantasmas internos. A esmagadora maioria vive em um constante modo sobrevivência. Apertam botões, respondem a e-mails intermináveis, sobem degraus corporativos um após o outro, numa escalada vertiginosa e sem fim. Contudo, nesse frenesi, perdem o contato com o chão, com a realidade de seus próprios pés, com a simplicidade da presença. As promessas sedutoras do mundo o convenceu de que vencer é a única métrica de valor. Mas, convenientemente, omitiu a parte crucial. Vencer sem alinhamento com seu propósito interior é apenas uma forma dispendiosa e sofisticada de fracassar. Você foi meticulosamente treinado a correr atrás de tudo, a acumular, a performar. No entanto, jamais foi incentivado a parar e questionar o motivo de tanta pressa, se já não se lembra mais quem você é. Há um paradoxo alarmante. Pessoas investem em cursos de produtividade, em técnicas para otimizar cada segundo, com o objetivo final de conseguir trabalhar 12 horas por dia ou mais. Tudo isso para, ironicamente, ignorar a raiz do problema. O que está fundamentalmente errado não é a gestão do tempo, mas a ausência de sentido, a falta de propósito que permeia suas ações. Enquanto você se distrai, olhando para o lado, obcecado em ser mais rápido, mais esperto, mais performático que o vizinho ou o colega, você está, paulatinamente, perdendo a única coisa que não pode ser comprada nem vendida: sua presença plena, no agora. Você pode estar acumulando dinheiro, colecionando curtidas, conquistando um status invejável. Mas, a cada nova aquisição externa, você está perdendo a si mesmo, de forma gradual e silenciosa. E o pior, essa erosão do ser acontece sem fazer barulho, sem que o mundo, ou até mesmo você, perceba a magnitude da perda. O vazio que você sente ao final do dia, quando as distrações diminuem e a solitude se impõe, não é um sinal de falha pessoal. Longe disso. É o eco de um chamado, o indicativo de que você entrou em um jogo complexo, mas no calor da batalha, esqueceu o verdadeiro motivo pelo qual se entregou a ele. A escolha é sua. Você pode continuar rodando, mantendo o ritmo frenético ditado pelas expectativas alheias, ou pode optar por prestar atenção àquela voz insistente e perturbadora, que sussurra: tem algo fundamentalmente errado nesse ritmo de vida que você se impôs. Essa voz é o seu verdadeiro eu, o seu subconsciente, tentando comunicar a necessidade de uma pausa, de uma reflexão. O barulho, essa constante névoa de distrações e obrigações, só consegue enganá-lo até o ponto em que você, exausto, cansa de não se escutar, de não ouvir a sabedoria que reside em seu próprio ser. A verdadeira jornada começa quando você decide silenciar o externo, para ouvir o interno. Capítulo 2. A pressa que não te leva para lugar algum. Você possui um relógio único, com ponteiros que giram incessantemente, marcando cada segundo da sua vida, que escorre por entre os seus dedos. Contudo,
paradoxalmente, parece não ter tempo para nada que realmente importe. Sua agenda está repleta, um labirinto de compromissos e tarefas urgentes, mas nunca a lembrança da última vez em que esteve verdadeiramente presente em alguma atividade, em uma conversa, em um momento de pura existência, que parece ter se dissipado na névoa da sua gigantesca rotina. O mundo, com sua orquestra de vozes persuasivas, o convenceu, quase de forma hipnótica, de que a pressa é sinônimo de importância. Que quem anda devagar e faz pouco, fica para trás. Que qualquer um que ouse desacelerar, está fadado a perder. Mas, em meio a essa corrida desenfreada, você já parou, por um instante, para considerar o que está de fato ganhando, com tanta urgência? A cada mensagem respondida às pressas, sem a devida reflexão, sem a conexão humana que transcende o digital, você se distancia, um pouco mais, de si mesmo. A cada só mais uma tarefa, adicionada compulsivamente ao final do dia, na crença de que está sendo mais produtivo, você cancela, sem perceber, uma conversa valiosa com seus filhos, namorada, esposa, ou até mesmo sua mãe, um momento de introspecção com sua alma, um instante de paz, que poderia restaurar seu espírito. Você está sempre em movimento, sempre indo, mas a pergunta crucial ecoa, sem resposta. Indo? Para onde? Você corre, 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 em um ciclo exaustivo, e sem fim, apenas para, ao final do dia, deitar-se na cama, exausto e estranhamente vazio. Não porque fez demais, mas porque dedicou toda a sua energia para o mundo exterior, negligenciando completamente o universo interior, que clama por atenção. A pressa, esse motor invisível que o impulsiona, é um vício, sutil, mas devastador. E como todo vício, promete um alívio ilusório, uma sensação de controle, mas entrega, apenas, mais desassossego. Você já percebeu a ironia perversa de que, quanto mais corre, mais sente que está ficando para trás? Essa é a ilusão da produtividade sem propósito. Talvez a questão fundamental não seja a falta de tempo em si, mas a ausência de sentido nas suas ações. Talvez não se trate de fazer menos, mas de parar de fazer o que não lhe pertence. O que não ressoa com a sua verdade mais profunda, o que não o aproxima de quem você realmente é e do que realmente importa para você. É trágico ver pessoas dedicando a vida inteira para alcançar um lugar que, no fundo, nem sequer querem estar. Correm, impulsionadas por expectativas externas, por modelos de sucesso que não são os seus. E quando chegam ao suposto destino, percebem, com amargura, que deixaram a própria alma para trás. A verdadeira questão não é se você precisa de mais produtividade. Essa é a resposta fácil. A pergunta profunda, a que exige coragem, é: você está correndo de si mesmo? Se escondendo do silêncio, da introspecção, da confrontação com seus próprios medos e desejos mais autênticos? Napoleon Hill nos ensinou que o primeiro passo para qualquer grande realização é a clareza de um propósito definido. Como é possível ter um propósito definido se a pressa nos impede de ouvir a voz da nossa própria intuição? O tempo é neutro. O que dá valor é a intenção. A vida que vale a pena não é medida pela velocidade, mas pela profundidade com que se vive cada instante. A pressa, sem propósito, é um ladrão silencioso. Onde está a casa que você busca com tanta urgência, se não dentro de você mesmo? Onde está o lar, se não na paz e no alinhamento com sua própria verdade? É hora de parar de correr e começar a encontrar o caminho de volta para casa.